Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje vamos mergulhar num conceito que é fundamental em muita tecnologia que usamos todos os dias, mas que opera um bocado nos bastidores. A consistência eventual. Olá. É um tema fascinante, sem dúvida. Para dar uma ideia, imaginem isto. Estamos num avião, telemóvel em modo de voo. E estamos a ter uma ideia brilhante. Apontamos numa app de notas. Ok. Entretanto, lá em casa, outra pessoa pega na mesma nota, talvez no computador, e corrige um erro ortográfico ou adiciona um detalhe. Uhum. A pergunta é, o que é que acontece quando o nosso telemóvel aterra e se liga à rede? Como é que estas duas versões da nota se resolvem? Essa é a questão central, sim. E a resposta, bom, está muito ligada a um princípio importante chamado Teorema CAP. O CAP, consistência, disponibilidade, tolerância à partição, certo? Exatamente, de forma muito simples. O teorema diz que, num sistema distribuído, se a rede falhar entre partes do sistema a tal partição, temos de escolher ou garantimos que toda a gente lê sempre o dado mais recente, a consistência. Ou garantimos que o sistema continua a funcionar, a responder aos pedidos, que é a disponibilidade. Não se pode ter sempre os dois perante uma partição? Precisamente, e a consistência eventual é a estratégia que emerge quando se prioriza a disponibilidade e a tolerância à partição, o AP do CAP. Então, o que é essa promessa da consistência eventual? A promessa é que, se pararmos de fazer atualizações, eventualmente, e essa é a palavra-chave, todas as cópias dos dados espalhadas pelo sistema vão acabar por chegar ao mesmo estado, convergem. Ah, ok. Eventualmente, Exato. e isso traz vantagens, não é? Os tais superpoderes que mencionámos antes. Sem dúvida. Primeiro, o desempenho. Alto desempenho. Quando carregamos no gosto numa foto numa rede social, a interface responde logo. Não ficamos à espera que essa informação se propague pelo mundo inteiro. Exato. Essa confirmação global acontece depois, de forma assíncrona. E segundo, a alta disponibilidade. O exemplo do avião. Podemos usar a app, fazer alterações, mesmo estando offline. O serviço parece estar sempre ali, pronto a usar. Sim, mas é crucial perceber o que se está a trocar. Estamos a abdicar da garantia de que eu e tu vemos exatamente a mesma versão da nota neste preciso instante. Uhum. Em troca, ganhamos essa rapidez de resposta e a certeza de que o serviço continua a funcionar mesmo com falhas ou desconexões. Aceita-se uma inconsistência temporária. Ok, faz sentido. É uma troca. Mas, voltando ao exemplo da nota, como é que a minha versão no avião e a versão editada em casa, como é que elas convergem na prática? Como se sincronizam? Bem, isso acontece através de protocolos de sincronização específicos. Um muito conhecido e é bastante interessante pela sua analogia é o protocolo de fofoca, ou Gossip Protocol. Fofoca? Como assim? Pensa como uma fofoca se espalha num grupo. Uma pessoa conta a alguns amigos, Aham. esses amigos contam a outros amigos deles, Oh. e por aí fora. No sistema, um servidor que recebe uma atualização não tenta contactar todos os outros de uma vez. Ele fofoca com alguns servidores vizinhos. E esses vizinhos depois passam a palavra. Exatamente, eles atualizam-se e depois fofocam com outros vizinhos. A informação espalha-se, assim, de forma descentralizada. É robusto porque não depende de um ponto central e funciona mesmo que alguns servidores estejam temporariamente offline. Inteligente. E como é que eles sabem qual é a fofoca mais recente? A versão correta da nota? Boa pergunta. Normalmente usam-se mecanismos como carimbos de data ou hora, timestamps, ou números de versão. Cada atualização recebe um identificador que permite ordenar os eventos e perceber qual é a alteração mais recente. Ok, percebo a sincronização. Mas isso leva-nos ao problema dos conflitos, não é? A minha ideia genial no avião versus a correção ortográfica feita em casa. São duas alterações à mesma nota, feitas mais ou menos ao mesmo tempo, mas sob versões diferentes. O que acontece? Esse é o ponto crítico. Sim, a resolução de conflitos. Existem várias estratégias. A mais simples, talvez a mais básica, é a chamada Last Write Wins. A última escrita vence. Última escrita vence. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema olha para os timestamps, ou versões das duas alterações em conflito, e simplesmente mantém a que tiver o carimbo mais recente. A outra é descartada. Isso parece um bocado arriscado.
No nosso exemplo, a minha ideia genial podia ir parar ao lixo se a correção ortográfica fosse guardada um milissegundo depois, certo? Exatamente. É simples de implementar e por isso usa-se, mas o risco de perda de dados é real. É preciso avaliar se essa perda ocasional é aceitável para aquela aplicação específica. Percebo. Deve haver formas mais sofisticadas de lidar com isso. Sim, há. Uma abordagem mais complexa, mas muitas vezes melhor para o utilizador, é usar a lógica de mesclagem da aplicação. Lógica de mesclagem. Como assim? Neste caso, o sistema detecta que há um conflito, mas em vez de decidir sozinho, ele passa a responsabilidade para a própria aplicação. E a aplicação tem regras de negócio para decidir como combinar as alterações. Podes dar um exemplo? Claro, pensa num carrinho de compras online, tipo da Amazon. Se adicionares um livro pelo telemóvel e depois no computador adicionares outro item ao carrinho antes de sincronizar. Uhum. A Amazon geralmente não vai escolher um carrinho e apagar o outro. Tenta mesclar. O resultado final é um carrinho com ambos os itens. A lógica de negócio aqui é manter tudo o que o utilizador adicionou. Ah, ok. Isso parece muito melhor do ponto de vista do utilizador, mas imagino que seja mais complicado de programar para os developers. Sem dúvida. Exige que se pense cuidadosamente nos tipos de conflitos que podem surgir e como resolvê-los de forma sensata para cada caso de uso. E existe alguma forma de evitar completamente os conflitos? De desenhar as coisas para que eles nem sequer aconteçam? Essa é uma excelente questão. E a resposta é sim. Para certos tipos de dados e operações, existem estruturas de dados chamadas CRDTs. CRDTs? O que significa? Conflict Free Replicated Data Types. Tipos de dados replicados, livres de conflito. São estruturas desenhadas matematicamente de uma forma muito inteligente. De que forma? São desenhadas para que a ordem pela qual as operações chegam e são aplicadas nas diferentes réplicas não altere o resultado final. As operações comutam ou têm propriedades que garantem a convergência para o mesmo estado, independentemente da ordem. Podes dar um exemplo? Vários incrementos de utilizadores diferentes, em ordens diferentes, às várias cópias do contador espalhadas pelo sistema. O resultado final vai ser sempre o mesmo. A soma total dos incrementos, não há conflito possível na operação em si. Fascinante. Então, os CRDTs resolvem o problema na raiz. Mas imagine que não se apliquem a tudo, certo? A edição de texto, por exemplo, parece mais complexa. Exatamente. São muito poderosos para certos cenários, contadores, conjuntos, onde só se adiciona ou remove alguns tipos de registros, mas modelar operações complexas, como edição de texto colaborativa, com CRDTs puros, pode ser desafiante. Percebo. Portanto, olhando para o quadro geral, a consistência eventual não é só um truque técnico. É quase uma mudança de paradigma, uma filosofia. É uma boa forma de colocar a questão. É aceitar que, em sistemas grandes e distribuídos, a perfeição é imediata, a consistência total a cada instante, pode não ser viável ou desejável. É preciso aceitar uma certa desordem temporária Para ganhar outras coisas? para ganhar resiliência, velocidade e disponibilidade. É o que permite que sistemas à escala da internet funcionem. Pensem em documentos colaborativos como o Google Docs, redes sociais com milhões de utilizadores ativos, sistemas de recomendação. Todos eles dependem disto, de alguma forma. Em grande medida, sim. É a filosofia que lhes permite escalar e continuar a funcionar, apesar da complexidade, da latência da rede, das falhas parciais. Claro que também torna a depuração desses sistemas um desafio interessante, precisamente por causa desta natureza assíncrona e eventual. Sem dúvida. É um compromisso fundamental no design de sistemas modernos. E deixa-me lançar aqui uma reflexão final, talvez um pouco mais filosófica. Força? Será que esta ideia de aceitar um acordo eventual, uma convergência que chega com o tempo, em vez de exigir a perfeição e o consenso imediato, será que isto tem lições para nós, fora da tecnologia? Interessante. Talvez na forma como lidamos com a informação em sociedades complexas, ou como gerimos desacordos, ou como construímos sistemas sociais resilientes. Fica a pergunta no ar. É uma reflexão muito pertinente. A ideia de que a convergência pode ser um processo e não um estado instantâneo. De facto, dá que pensar. Exatamente. Bom, acho que cobrimos bastante bem a consistência eventual. Sim, acho que demos uma boa visão geral dos conceitos-chave e das suas implicações. Ótimo. Obrigado pela conversa. Obrigado, eu.